Então, o Rafael Machado Luiz Gomes, que tem o trabalho com o título não, tá certo. Elaboração do website do LabNova e organização da biblioteca virtual, também orientado pela professora Maria Simone de Menezes Alencar. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Rafael. Só para corrigir um erro que eu mesmo cometi, quando eu fiz o envio, eu enviei com o título errado. Depois eu enviei um e-mail e eles corrigiram no sistema, mas eu acho que o PDF já havia sido gerado, Ah, acredito eu. sim. Que o tema, na verdade, oficial é Gestão de dados de pesquisa, um projeto piloto no website da LabNova. Ok. O projeto ele foi alinhado com o projeto do Diogo, que já apresentou. Também tive a orientação da professora Maria Simone Alencar. Eu tive o privilégio de trabalhar junto com eles, com o Diogo e com a Simone, e com todo o grupo de pesquisa. E antes de começar a falar sobre o projeto em si, eu acho legal iniciar falando sobre como era o tema inicial do projeto, na verdade. A ideia inicial era elaborar coleções virtuais de gestão de dados de pesquisa na área de enfermagem. Essa era a ideia a priori. O que mudou? Quando nós fomos fazer a busca nas bases para alimentar essas coleções, nos deparamos com poucos recursos, né, com poucas respostas. Então, o que acontece? Conversando com a professora Simone e com os outros envolvidos, nós achamos por bem que seria mais adequado a gente realinhar os objetivos da nossa pesquisa para a gestão de dados de pesquisa sem especificar um campo do conhecimento, a gente generalizar. Porque assim nós conseguiríamos abarcar aquilo que nós queríamos, que era a área de enfermagem, e também daríamos vazão para as outras áreas, né? Essas coleções foram elaboradas no Tainacan, que é o plugin que o Diogo já apresentou para vocês, o plugin do WordPress, que é onde ele elaborou a estrutura do website. Esse plugin, né, esse software, o Tainacan, ele foi escolhido por se tratar de um software livre de código aberto e que foi elaborado justamente para isso, né, para trabalhar com a gestão de coleções digitais, né? Então, por isso que ele foi escolhido. Então, os objetivos do projeto foram alinhados do seguinte modo. Primeiro, criar uma base de dados unificada, envolvendo a gestão de dados de pesquisa, né? Vale ressaltar que a ideia não era fazer a alimentação da base com os documentos em si, mas sim fazer uma ponte, né? A gente fez uma biblioteca de links, não uma biblioteca de documentos. E aí, através dessa base unificada, os pesquisadores poderiam ter acesso aos recursos que eles precisavam em um único lugar, né? Que aí a gente faria essa ponte. Isso facilitaria, né? Promover um melhor acesso para os pesquisadores e, com isso, fomentar mais produções acadêmicas na área, né? Porque durante a etapa de pesquisa mesmo, nós podemos perceber que ainda é um nicho que avançou pouco em campos específicos, tanto que nós tivemos que generalizar a ideia do projeto. Ainda tratando dos objetivos, esses objetivos abarcaram 4 etapas, né, que não necessariamente foram sequenciais, mas para fins didáticos, essas foram as 4 etapas do projeto, que foi a escolha de padrão de metadados a ser adotado. Nós escolhemos o Dublin Core por conta da interoperabilidade que ele propicia para a base, e também pela flexibilidade, né? Justamente por ele ser um padrão voltado mais para recursos digitais. Então, foi mais prático para a gente elaborar um padrão de metadados específico para cada coleção. Estabelecer e selecionar as tipologias informacionais, organizar as coleções de acordo com as tipologias selecionadas e propor um plano de atualização para o Tainacan, no caso. Então, essas aqui foram as 8 coleções organizadas a priori.
É interessante que o Hugo, né, que apresentou antes de mim, citou a obra do Ranganathan. Nós entendemos que Ranganathan afirma isso nas suas leis, que a biblioteca é um organismo em crescimento. Então, as coleções foram pensadas em conjunto com a equipe da BV, que tem se reunido de 15 em 15 dias atualmente, mas elas não são coleções estáticas, né? A biblioteca ainda não foi lançada. Então, nós já tivemos uma alteração, que foi nós unificamos duas categorias, duas coleções, que foi guias, cartilhas e folhetos, com relatórios e normativas, porque nós entendemos que a coleção guias, cartilhas e folhetos ela não estava adequada, porque nós tivemos poucos recursos, e por se tratar de uma coleção acadêmica, né, nós entendemos que tudo passou pelo filtro, né, tudo deveria ter relação com gestão de dados de pesquisa nessa área acadêmica. Então, nós achamos por bem unir essas duas coleções, porque seria vantajoso para o usuário ter esses relatórios unidos com os guias. E aqui estão as 7 coleções organizadas atualmente. Artigos de periódicos. Vale ressaltar que todos os artigos de periódicos são artigos que passaram pelo crivo, que foram publicados em uma revista científica, ou seja, passaram pela revisão por pares. Teses e dissertações, tanto nacionais quanto internacionais, estrangeiras, no caso. Trabalhos apresentados em eventos. Recursos educacionais abertos. Aqui em Recursos Educacionais Abertos nós tivemos uma ótima experiência, que nós podemos ver como tem sido presente, né, a propagação de cursos nessa área, e por mais que às vezes os cursos não sejam gratuitos, mas nós nos deparamos com muitos módulos que têm sido disponibilizados gratuitamente, muitos materiais didáticos que têm sido disponibilizados gratuitamente, diretrizes, relatórios e afins, consórcios de iniciativas e afins, que são sites de iniciativas e de outras instituições que são relacionadas à gestão de dados de pesquisa, e livros e capítulos de livros. O que é interessante também, porque a gente se deparou com casos em que o livro não era de acesso aberto, mas determinado capítulo, escrito por determinado autor, que pensou que seria por bem fazer a publicação desse capítulo em acesso aberto, foi disponibilizado. Então, muitas vezes, alguns links para livros, né, os livros não estão em acesso aberto, mas o capítulo em questão está. E aqui vocês podem ver que nós já incluímos também, isso aqui é uma novidade, uma aba para sugestão de recursos, né, porque como essa biblioteca ela vai estar em constante atualização, novos recursos sempre poderão ser incluídos, e quem sabe até mesmo uma nova tipologia, uma nova coleção, uma nova tipologia informacional pode vir a ser agregado futuramente. Essas foram as bases que foram consultadas, né? Web of Science e Scopus, vale ressaltar que foram as únicas bases que nós fizemos migração direto, né? Porque são as bases que nos propiciaram essa ferramenta, né? A Web of Science e as Scopus, elas possibilitaram que a gente conseguisse baixar todos os metadados referentes à pesquisa que foi feita na planilha Excel. E o Tainacan é uma excelente ferramenta que nos permite fazer essa migração. Claro que, como toda migração entre sistemas, alguns problemas ocorreram, alguns metadados não migraram com perfeição, outros nem sequer migraram, mas ainda assim foi muito mais fácil e muito mais dinâmico para a gente ir ajustando isso com o tempo, né? Até porque a Web of Science e as Scopus foram as bases que mais nos deram resultados. Cielo, Sumário, também foi utilizado para artigos, a Brapse, a Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações, a Network Digital Library of Thesis and Dissertation, e o Diretório de Acesso ao Livro Aberto também, o DOAB, também foi utilizado. Por que essas bases? São bases conceituadas na produção acadêmica, e são bases que nos permitiam filtrar por acesso aberto. Nós tivemos esse cuidado sempre para que todos os nossos itens, todos os nossos recursos digitais não infringissem nenhum tipo de direito autoral.
Isso sempre foi um cuidado nosso, né? Não só meu, como de todos os envolvidos no projeto de pesquisa. Essas também não foram as únicas bases utilizadas para alimentar. Essas foram as bases que eu consultei. Mas como nós tivemos apoio dos outros professores envolvidos no projeto de pesquisa, muito se teve também do Zenodo, do Figshare, que eram publicações por fora. Estratégias de busca que foram utilizadas por mim. Research Data Management e gestão de dados de pesquisa foram os termos que nós utilizamos para pesquisar quando tratou-se de pesquisar por artigos, né, nas bases, porque são termos mais específicos. E como em se tratando da terminologia de artigos, a gente obteve um número maior de resposta, fez sentido a gente especificar o máximo, né? E nas outras tipologias, nós tivemos que utilizar um termo mais amplo, que foi Research Data e gestão de dados, e fazer, claro, a curadoria desses itens para fazer a filtragem do que deveria entrar e o que não deveria entrar, sempre tendo como perspectiva aquilo que seria proveitoso para o usuário interessado em gestão de dados de pesquisa. Aqui está um exemplo das estratégias de buscas que eu utilizei. Na Web of Science, vocês podem ver, está até com o design antigo da Web of Science, que, se não me engano, já foi alterado. Sempre filtrando por título, quando se trata de artigos, para a gente especificar o máximo do que deveria se tratar o documento. Sempre filtrando pelo acesso aberto, a tipologia documental. E aqui está o portal de acesso ao livro aberto. Vocês podem ver, até comparar a quantidade de resultados na Web of Science. Com todos esses filtros, nós tivemos 60 resultados nessa primeira busca. E aqui no Doab nós tivemos 42 resultados. Né? E após fazer a alimentação das coleções, organizar cada coleção com seus respectivos metadados, nós tratamos de elaborar um plano de atualização para essas coleções. O primeiro ponto que a gente se deu o trabalho, né, de fazer foi definir alertas nas bases que assim nos permitiram, né, que no caso foi a Scopus e a Web of Science. Com essa definição de alerta, nós somos avisados sempre que um novo registro concernente à estratégia de busca que foi empregada é incluído na base deles. Então, isso facilita muito a atualização da nossa biblioteca virtual. Uma revisão periódica das buscas, né, de 15 em 15 dias, a gente está revisando as buscas referente às outras tipologias documentais e às outras bases que foram consultadas. Importantíssimo também os backups semanais das coleções que já estão sendo feitos regularmente. E o Tainacan é uma ferramenta que ela permite que esses backups sejam feitos já no formato do Excel, o que facilita muito a nossa vida, porque se ocorrer de ter algum problema na base do Tainacan, que até agora nós não tivemos, mas caso ocorra em algum momento, em alguma das coleções, nós temos como fazer uma migração, né, direta, nós não precisamos recadastrar tudo do zero. E por mais que haja algum problema ou outro na migração de alguns metadados, é muito mais fácil de ajustar essas coleções tendo esse backup, tendo essa fonte, né, externa. E uma revisão dos links de acesso periódica também. Porque o que acontece? Todos os documentos, todas as fontes que possuíam um identificador persistente, no caso DOI, nós utilizamos, é claro. Mas nem todas as tipologias e nem todas as bases estavam oferecendo isso. Nem todos os documentos possuíam um DOI. Né? E os links de acesso, eles correm o risco de se quebrar. Então, nós passamos a fazer uma revisão periódica desses links para saber se eles ainda estão ativos, para saber se nós precisamos mudar a fonte da base em que o documento está alocado, né, o link de acesso, e também para saber se, posteriormente às nossas buscas, algum tipo de identificador persistente foi adicionado, né, ao item, porque às vezes no momento da busca o item não tinha um identificador persistente e posteriormente ele foi adicionado. Então esse foi o plano de atualização pensado para essas coleções.
Esses foram os resultados do projeto de pesquisa. Tá? Atualmente temos 7 coleções delimitadas pelas tipologias informacionais selecionadas. Até o dia de hoje, 232 itens em acesso aberto centralizados em uma única base, um conjunto de metadados específico para cada coleção e um plano de atualização e expansão do acervo, certo? Lembrando, mais uma vez, que a biblioteca ainda não foi lançada, o Diogo não quis dar spoiler, mas acredito eu que ela será lançada junto com o website no Enancib, pela professora Simone, estamos todos ansiosos com isso. E assim, nós estamos também abertos sempre a sugestões de melhoria e novas nós estamos nos reunindo periodicamente a cada 15 dias e já tem ideias para novas coleções, já tem novas fontes para itens também que nós podemos utilizar e que nós estamos pensando juntos. Então, a ideia é manter a biblioteca sempre atualizada, essas coleções sempre de acordo com as necessidades dos nossos usuários. Aqui eu coloquei só para ilustrar, para vocês verem um pouco da interface da Tainacan. Acho que já deu para ter uma ideia no trabalho do Diogo, mas eu achei que seria interessante mostrar aqui também. Essa aqui é a tela inicial da nossa biblioteca. Aqui é um exemplo de uma busca integrada feita na base do Tainacan. Eu, particularmente, gostei muito da interface dessa ferramenta. Aqui está um exemplo de uma busca que eu realizei, eu pesquisei por ciência aberta, e aqui vocês podem ver 3 resultados se enquadrando na coleção de artigos de periódicos. Nós temos 2 resultados dentro da coleção de livros e capítulos de livros, e um resultado em trabalhos e eventos. Então, gente, esse foi o projeto de pesquisa. Assim, apesar dos problemas que nós tivemos em referentes ao contexto pandêmico que nós estamos vivendo, a inviabilidade das reuniões presenciais, mas ainda assim, acho que eu, a Simone, o Diogo e todos os outros envolvidos conseguimos fomentar um ambiente de aprendizado mútuo, e foi bem legal, porque foi o meu primeiro contato com bibliotecas virtuais, e eu concluo essa apresentação dizendo que eu sou muito grato e que eu aprendi bastante, e eu estou ansioso para continuar contribuindo, e é isso. Eu sou grato pelo tempo despendido, agradeço muito esta oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que eu pude estar trabalhando junto com a Simone. Excelente, Rafael, obrigada. Parabéns pelo trabalho. E a gente vai para a última apresentação, que é da Roberta Mansu. Pois não. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Claro. Porque, assim, ele vai ter um pré-lançamento no Enancib, mas vai ser no workshop que a Luana vai dar sobre dados de pesquisa. Então, por isso que ele não está assim, tão divulgado, né? Posteriormente, vai fazer um lançamento maior, né? Porque ele ainda está em construção, né? Então, vocês não vão ver o anúncio no Enancib, porque vai ser dentro do workshop, tá? Para não ter essa dúvida. Mas a biblioteca já está acessível através do site do LabNova. Quem quiser visitar, já está lá disponível. Tá bom? Só isso para esclarecer. Maravilha, incrível.